Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade, nesse sábado, né, com dois convidados, né? Estamos com o pessoal aqui da assessoria da Bruna Rodrigues, né, que já esteve aqui no estúdio da TV Comunitária, esteve aqui conversando com a gente, mas é um trabalho que eles vêm fazendo aqui no Rio Grande do Sul, né, um trabalho de assessoria comunitária. E o Rodrigo Sabiá, né? Rodrigo Sabiá tem um trabalho também na área da segurança, né? E o Marcelo na área de moradia, né? De loteamentos, moradia, né? Então a gente vai bater um papo aqui bem descontraído para quem não conhece, né? Ficar sabendo um trabalho que eles vêm fazendo lá naquela região de Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul aí. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Vamos começar pelo Rodrigo, né? Que é a primeira vez que está vindo a Pelotas, né? Bora. Não é a primeira vez, mas é a primeira vez que eu estou participando aqui do programa, da TV. Mas já tive a oportunidade de estar aqui em outro momento. Eu participei em há uns 2 anos atrás do Conex. Participei também. O ano passado eu estava para vir para cá para uma atividade que ia vir em alusão à Semana da Consciência Negra. Acabou que eu machuquei o pé e não consegui vir. Mas para mim é uma grande satisfação e honra poder estar aqui hoje, participar do programa, não só do programa, mas estar vindo novamente à cidade, né? Com outro objetivo diferente das outras vezes. Venho hoje em nome do mandato da deputada, do qual tanto eu quanto o Marcelo fazemos parte, fazendo esse trabalho comunitário dentro das comunidades, algo que é muito importante, né? Valorizar as nossas comunidades, dar voz e atender essas demandas, que foi a galera que nos colocou nesse espaço, que acreditou, que nos deu credibilidade e apostou no nosso trabalho. Eu hoje, junto com o Marcelo, a gente faz parte do mandato comunitário da deputada. Eu trabalhando muito na parte da questão da segurança pública, como tu havia dito, e o Marcelo na área da habitação. Nós conhecemos, enfim, o que nos trouxe a esse cargo, a esse lugar, foi muito o fato de nós já conhecermos a deputada há bastante tempo. Eu, particularmente, já conheço desde de quando nós éramos jovens, né? E o nosso primeiro encontro se deu em um momento onde eu estava entrando para o mundo do crime e a deputada sendo mãe com 15 anos de idade. E após isso nós fomos nos encontrando. Eu depois estive preso, saí do sistema penitenciário e fui participar de um projeto para trabalhar numa reciclagem, onde a deputada era assessora da Manuela Dávila e estava apoiando e ajudando esse projeto. E eu saindo dentro do sistema penitenciário, fazendo parte desse projeto. Depois nós nos encontramos em outros momentos, né? E, enfim, na luta, na batalha. E daí em 2020, nós voltamos a nos encontrar, onde eu era educador social, trabalhava com jovens de uma instituição lá na Lomba do Pinheiro, de Porto Alegre, Zona Leste. Eu era responsável por 70 jovens que traziam situações que eles viviam dentro da comunidade deles. Falta de água, falta de luz, todos os tipos de violência, de facções, policial, ônibus que passava de 1 em 1 hora, lotado, sem ar-condicionado. Enfim, situações que acontecem no nosso cotidiano, dentro das nossas comunidades, e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente acaba naturalizando. E os meus jovens, eles começaram a me trazer essas situações, essas demandas. Então, a partir daí, um dia, passando na rua, encontrei a Bruna. E eu falei, Bruna, aproveitando a situação, olha só, eu estou com essa situação com os meus alunos lá nessa instituição, lá na Loma do Pinheiro. Daí ela falou, olha, Sabiá, eu sei que tu não é um cara que acredita na política, mas tudo isso se resolve através da política. E ela tinha razão, né? Eu sempre fui um cara da comunidade que nunca vi na política uma ferramenta de mudança,
nunca acreditei na política como ferramenta de mudança. E a Bruna já sabia disso, e por diversas vezes ela me trouxe a importância de nós estarmos inseridos nesse espaço político para tomar e decidir as decisões que acontecem no nosso cotidiano, e eu sempre achei que fosse bobagem. E nesse dia nós sentamos e eu me interessei pelo que ela trouxe, muito por conta dos meus alunos. E ela falou, olha, questão do ônibus a gente vai aqui, questão da falta de professor a gente vai ali, questão do posto de saúde aqui, tal. E eu, vou ir atrás. E ela me passou alguns contatos e tudo mais. E ela falou, olha, eu vou ser candidata e se eu eleger eu quero que tu venha trabalhar comigo. E eu achei aquilo ali uma grande bobagem, uma coisa muito distante, né? Então, passaram alguns meses, depois a Bruna estava elegeu e me chamou para trabalhar com ela justamente no mandato comunitário dentro da cidade de Porto Alegre. A partir dali, eu comecei a entender melhor como funcionava e como era todo esse processo, e comecei a colocar as minhas militâncias e aquilo que eu acreditava e aquilo que eu batalhava vinculado ao mandato na época vereadora, né? E a gente vem trabalhando essa questão da segurança pública, questão da oportunidade, questão da ressocialização e acesso à justiça para os nossos jovens, para as nossas comunidades, vinculado ao gabinete hoje da deputada, né? A gente sabe que existe as pessoas às vezes transformam uma barreira com relação à questão da política e achando que a política não é necessária, mas a política é necessária, muito necessária para resolver essas questões dentro da comunidade. Hoje os nossos jovens eles estão sendo executados, estão sendo encarcerados. A falta de política pública dentro do sistema penitenciário faz muita diferença na vida dessa galera, porque o sistema serve não serve para repressão, mas sim para reeducar, e não está tendo essa reeducação. Então a gente vem lutando por isso, porque melhoras na questão da educação, para que quando esse cara saia, ele tenha a oportunidade e não volte mais. Porque a partir do momento que nós estamos tirando a mão, abandonando esse cara, o crime, as facções estão acolhendo. E é onde a gente perde. E é onde aumentam os índices de violência, morte e também de reincidência, né? Então, a política, o governo tem um papel importante nisso, porque não é só ter mais arma, não é só ter mais viaturas, não é só construir mais presídios, mas esse trabalho ele começa lá embaixo, na base, com os nossos jovens, na prevenção. Quando acontece desse cara entrar para o mundo do crime e ir para dentro do sistema penitenciário, a gente tem que trabalhar na ressocialização, para que ele não volte, para que ele não viva nesse ciclo de cadeia, rua, até morrer. E isso acontece com os nossos jovens dentro da periferia. E a gente está cansado de ver os nossos jovens passarem por esse tipo de situação. A gente quer que os nossos jovens tenham oportunidades, a gente quer que os nossos jovens ocupem espaços de poder, de decisão, seja no judiciário, seja na política, seja onde for. Porque esse papo que a política não é para nós, eu não acredito na política, isso é pregado para que nós não façamos parte disso. E é importante que nós façamos parte disso. E eu não digo nem de forma partidária, mas na participação, na construção das políticas públicas e nas melhorias das nossas comunidades, na nossa educação, na nossa saúde, enfim, em tudo que envolva em questão de melhoria e de educação para os nossos jovens e para as nossas comunidades também. Programa UPA-CAF, a comunidade, lembrando aí que a gente também está no YouTube, né? A gente está no Facebook, né? Nós temos na Claro TV, nós temos também
NET TV, né, canal 14, né, canal 14 também da Claro, né, que agora é a mesma rede praticamente, né, e através das redes social aí a gente tem entrado muito aí. E hoje nós vamos falar sobre comunidade, né, sobre segurança nos bairros, vamos falar sobre habitação. E agora eu passo também para se apresentar e falar um pouco aí sobre o trabalho que faz aí. E aí eu sei que Porto Alegre lá é movimentado a questão da busca pela moradia, né? O Marcelo que trabalha muito aí, né? Lá dentro da comunidade, nos bairros, lá em Porto Alegre e no interior também, né? E eu gostaria que o Marcelo nos passasse essa visão para quem está nos assistindo aí, como é que funciona a questão de habitação, né? Lá em Porto Alegre, que eu sei que tem uma organização boa, né? Mas no interior também, né? Como é que está vendo? Tem a Minha Casa Minha Vida, né? Que muitas vezes se diz que a Minha Casa Minha Vida, quando é condomínio, fica refém. Os moradores ficam refém, muitas vezes, das facções. Eu não tenho nada contra facções nem nada, deixo bem claro. Eles me respeitam, eu respeito eles, mas muitas vezes há aquela reclamação que a pessoa fica com medo, o pessoal que mora lá fica com medo, né? Mas eu gostaria que hoje que a Minha Casa Minha Vida tinha que ser sem ter como é que eu vou dizer, um condomínio, que hoje, quando vai para a Minha Casa Minha Vida, vai pessoas carentes, e muitas vezes não tem condições de pagar, né? Um condomínio. Então, por que não faz os condomínios abertos? Aberto, eu digo que tenha estrada, que tenha, né, construído nos terrenos, na próprios terrenos que eles têm, né? Mas muitas vezes eles tiram as pessoas de área de risco. E Porto Alegre, como é que funciona, Marcelo? Bom, boa tarde, Valdir, boa tarde a todos, a todas. A gente vem aqui nesse debate, eu quero aqui colocar rapidamente... O nosso mandato é uma luta diária sobre a questão da moradia. É uma pasta que a gente leva muito a sério e quando a gente senta para discutir a política habitacional, principalmente no Estado, a gente sente um quadro que tem muitos dispositivos que ainda tem alguns problemas, principalmente para quem é faixa 1, digamos assim, né, que são aquelas pessoas mais carentes ainda, que dependem da moradia. A gente tem um déficit muito grande de pessoas que precisam de uma moradia digna, né? Porque nós estamos falando aí de pessoas que vivem em área de risco, então, por exemplo, em costa de morros, beiras de rios, então essas pessoas também precisam de política pública habitacional. E tu tocou num assunto muito importante, Valdir, que é a questão de quando se tem a política pública, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, passa muito por uma questão também de organização, porque quando se constrói os blocos, os condomínios, que a gente chama, existe uma questão que muitas pessoas não estão programadas e nem acostumadas a conviver com, por exemplo, o condomínio, a taxa condominial. E hoje existe uma lei federal que, se tu não pagar o condomínio em tantos meses, tu é convidado a te retirar, tu perde aquela unidade. Então aí a gente está continuando com o problema habitacional. Hoje existe uma discussão em várias cidades, por exemplo, eu quero aqui citar uma, que é um problema muito grande, onde existem 144 famílias hoje, para te ter uma ideia, como exemplo, na cidade de Caxias do Sul. Existe lá o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que foi destinado a famílias de baixa renda, e algumas de muita baixa renda mesmo, que estão sofrendo ações judiciais do condomínio, do próprio síndico, onde ele está retirando as famílias de dentro das suas casas. Então, é uma questão que a gente também tem que avaliar, que a lei federal vai ter que mudar em questão a isso, porque existia um dispositivo até 5 anos atrás que protegia, ou seja, que não se podia fazer nenhum tipo de negócio dentro do programa Minha Casa Minha Vida, dentro dos blocos, não poderia ser nenhum tipo de negociação. E esse dispositivo caiu há 5 anos. E agora se pode fazer o que quiser.
se despejar as pessoas, tirar as pessoas das casas. A gente vem fazendo um trabalho, falando de Porto Alegre especificamente, onde um número muito louco assim que a gente tem em Porto Alegre, que é o número de unidades vazias na capital é maior que o déficit habitacional que exige hoje na cidade. E não existe política pública, por exemplo, nós estamos falando dos prédios públicos, tanto a nível estadual, federal e municipal, que estão vazios, por exemplo, no centro da cidade, que não tem destinação nenhuma. Esses prédios poderiam ser feitos também para habitação popular. Então, a gente fica refém da política pública, Valdir. A gente tem que fazer e também dialogar mais com a política pública. Hoje, por exemplo, a gente tem bairros que passam hoje por um problema depois que teve as enchentes, né, que Porto Alegre foi muito afetada pelas enchentes. Nas enchentes se viu a necessidade de transformar esses prédios públicos em moradia habitacional para a população também popular. Mas aí começa uma discussão, que é no centro da cidade. Essa população, normalmente, quando tem um programa habitacional, e abro aqui uma discussão e um desafio que as prefeituras, a gente rodando o Estado, como tu bem disse, que a gente atende todo o Estado, eu propriamente verifiquei que a maioria das prefeituras não tem uma secretaria destinada à habitação. A pasta da habitação, ou o problema habitacional, ele é sempre colocado dentro de outra secretaria, ou de uma secretaria de assistência social, ou algo parecido. Então isso já também é um problema, porque se vê que a discussão não existe dentro da cidade. E quando se coloca isso, todo o escopo que tem a nível estadual, a gente vê que o grande programa para habitação é o Minha Casa Minha Vida. Porto Alegre hoje vive, por exemplo, de entregas do programa Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. Não existe um programa habitacional da cidade, do município. Nos últimos 6 anos, foi constatado que a prefeitura fez somente 3 unidades habitacionais em 6 anos, num programa da prefeitura. Fora isso, não teve. E aí, por isso que fortalece mais o programa Minha Casa Minha Vida. Mas falando um pouquinho do nosso mandato, Valdir, se tu me permite, o nosso mandato, ele sempre vem com diálogo, e isso é uma bandeira que a própria deputada Bruna Rodrigues levanta da gente, que o nosso grande desafio é fazer políticas efetivas para o nosso povo. Quando a gente fala o nosso povo, é aquela população da periferia. É a população que mais necessita. É a população que mais sofre. E quando a gente coloca o desafio, ela coloca muito claro para a gente que, além da gente atender as comunidades e as famílias, a gente também tem que pensar um passo à frente. Pensar em o que a gente pode impactar na vida dessas pessoas, o que a gente pode mudar. Não é à toa que, nos últimos meses, o desafio da deputada, depois do grande feriado de Sexta-feira Santa, foram 12 feminicídios que aconteceram. A partir daí, a deputada ela é a presidenta da Procuradoria da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul, e ela começou o desafio, e ela comprou a ideia de reabrir novamente a Secretaria de Defesa da Mulher, né, do Estado. E ela levantou essa bandeira, foi muito difícil, e ontem foi aprovado, né, a reabertura da Secretaria em Defesa da Mulher no Estado, que é uma coisa assim gigante, que fazia 10 anos que essa secretaria não existia mais. Então não existia política que pensasse em defesa das mulheres. E foi uma bandeira que ela levantou. Foi uma discussão ontem, mas deu tudo certo e foi aprovado. Então, isso é impactar na vida dos nossos, é impactar na vida das pessoas. É um desafio que o nosso mandato tem. Programa UPA-CAF e a comunidade, né? Todo sábado aí, a partir das 13 horas, e durante a semana, reprise, né? Reprise do programa,
Você pode nos assistir também pela rede social, né? Pelas redes sociais, YouTube, né? Às 13 horas você entra. Qualquer hora que você entrar aí no YouTube, vocês querem o programa da data tal, você vai achar, tá? Vocês vão achar aí o programa da UPACAF e peço para vocês compartilhar cada vez mais aí, cada vez mais. Programa, a TV comunitária já está, né, vendo a viabilidade técnica para entrar em sinal aberto. Aí nós vamos entrar em tudo que é bairro aqui em Pelotas, né? Nós vamos entrar em tudo que é bairro aí, vamos dialogar com a comunidade. É que esse espaço é da comunidade. É o espaço que a gente traz lideranças populares para participar, a gente traz políticos, autoridades, alguns secretários a gente também traz para cá para a gente conversar os problemas que existem na nossa cidade. Já teve aqui no estúdio da TV comunitária o prefeito, já teve aí o governador do estado, já esteve aqui também no estúdio. São várias pessoas que já passaram aqui pelo estúdio da TV comunitária através do programa UPACAF e a comunidade. Falamos sobre moradia, falamos sobre Minha Casa Minha Vida, falamos sobre o mandato da deputada Bruna, né, e fiquei sabendo por vocês, hoje a gente andou visitando algumas comunidades, né, a questão da Secretaria da Mulher. Aqui em Pelotas tem uma Secretaria da Mulher, que é um dos projetos que teve do governo que assumiu a prefeitura, o Fernando Marrone, e hoje está funcionando aqui, né, em Pelotas, que é um exemplo também para outras cidades que tem. Tu falasse sobre algumas prefeituras que não têm na pasta uma secretaria que é tão importante, né, que é a questão da moradia. E como é que o Estado está trabalhando nisso? Do que tenho viajado com a deputada Bruna, em relação à moradia, quais reclamações que tem mais sobre moradia nas cidades que vocês têm visitado? Qual é a mais? A regularização fundiária, como é que está? Bom, hoje o governo do estado está trabalhando com as áreas que são passíveis de regularização. Então, são áreas que já não tem nenhuma discussão judicial, que o estado tem interesse, e são áreas do estado. Ponto. Até aí, o estado trabalha dessa forma. A Secretaria hoje de Habitação, e volto a dizer aqui, e é uma coisa que me deixa muito, muito, muito incomodado, e não é uma questão de partido, não é uma questão de lado, é uma questão de fato. Por exemplo, a Secretaria hoje estadual também não tem um projeto habitacional de construção de habitação. Não tem, isso não existe. Hoje, a gente vê muito que se o governo federal não fizer, nenhuma prefeitura e nenhuma parte do estado eles conseguem projetar. Por exemplo, eu já estive fazendo levantamentos, inclusive com a própria secretaria, de dizer, bom, qual é o projeto para os próximos 2 anos? Qual é o projeto para os próximos 3 anos, 4 anos? Não existe. Existe só a regularização daquelas áreas passíveis de regularização do estado. E quando tu também vai fazer um projeto por próprio Minha Casa Minha Vida, né, que são as inscrições, né, tu indica os lugares e, por exemplo, Porto Alegre teve, se eu não me engano, 24 ou 25 terrenos por Minha Casa Minha Vida. Chegou na hora, hoje temos 16, temos 3 em construção. 3 projetos para daqui a 1 ano, 1 ano e meio em construção. Então, assim, é muito pouco para muita coisa que dá para se fazer. Mudar a vida das pessoas. Então, tem que ter um interesse. Quando eu falo, Valdir, volto a dizer, em relação ao que me chama a atenção, é que as secretarias, as prefeituras, a maioria delas não tem uma secretaria de habitação para pensar isso. A gente vê nitidamente que não é uma prioridade. As prefeituras, elas são reativas ao problema. Então, quando tem uma comunidade que está numa disputa judicial, e principalmente com uma área da prefeitura, a primeira coisa que as prefeituras estão fazendo é despejar aquela comunidade. E aí os movimentos sociais,
os mandatos se envolvem nessa questão, né? Hoje nós temos, por exemplo, um dispositivo que é a DPF 828, onde depois do ministro Barroso, depois da pandemia, ele decretou que se colocasse um dispositivo que era uma DPF que ficou tramitando, ou seja, na pandemia não poderia haver nenhum tipo de despejo. Depois, em 2023, o ministro Barroso definiu essa DPF que todos os TJs criassem um núcleo de comissão de conflitos. Ou seja, a partir daí, ninguém poderia ser despejado quando fosse coletivo, ou seja, mais de uma família, teria que passar por essa comissão. Isso também já ajudou muito as famílias, até na construção de uma negociação, na construção de uma saída amigável, e encaminhou melhor, porque antes estava muito à mercê. E eu acho que se não fosse também esse dispositivo, nós teríamos aí uma enxurrada de despejos. E muitas pessoas colocam como invasores. Então eu quero colocar aqui só abrir um parênteses aqui. Invasão é quando tem ameaça ou violência. Ou seja, quando a pessoa invadiu e tomou na briga, amarrou as pessoas, sei lá, bateu, isso é invasão. Quando uma ocupação é quando tu ocupa um espaço que ele não tem destino nenhum sem violência. Então a maioria desses lugares é ocupação. As pessoas às vezes confundem. São um bando de invasores. Não, a gente está lutando e muita gente sabe que o Brasil necessita urgentemente de uma reforma agrária. Porque lá no início sempre se disse que a terra é de todos. E hoje, Valdir, a gente entende que a terra não é de todos, a terra é de quem tem dinheiro. E isso é muito ruim. Então, quando tu precisa equilibrar isso, tu precisa de políticas públicas. E o nosso mandato levanta muito forte essa bandeira, que a gente precisa de políticas públicas para mudar a vida dessas pessoas. De fato, muita gente sem casa, muita gente morando embaixo de ponte, muita gente morando em locais insalubres. E a gente está falando de cidades que têm uma infraestrutura enorme. Eu hoje sou diretor de desenvolvimento urbano da UAMPA, que é a nossa UPACAF, lá em Porto Alegre, e a gente vê muito disso. Os empreendedores, as grandes construtoras, constroem aonde quer. Agora, quando se fala em política pública para famílias de baixa renda, não existe uma política pública para isso. Não existe um projeto habitacional para isso. E isso, eu te digo, que é igualitário em todo o Estado. Não existe uma política pública que o Estado defina como construção do próprio Estado, a não ser o programa do governo federal. Uma das coisas que a gente vê, e é aqui, não sei se vocês já notaram, tem muita gente morando na rua, em Pelotas. Lá Porto Alegre parece que também não é diferente, né? Eu vou para o Rodrigo aí, que no momento que tu tá morando na rua, né, a segurança, tu não tem segurança nenhuma. A pessoa não tem segurança nem de saúde, nem de alimentação. Como é que funciona lá em Porto Alegre, lá, essa questão dos jovens, muitos jovens morando na rua? Existem, digamos, tipos de pessoas que hoje moram na rua, que habitam na rua, né? E aqui, assim como em Pelotas, lá em Porto Alegre, nós temos bastante. Então nós temos aquele morador de rua que com transtornos mentais, que acaba indo para a rua, assim como nós temos aquele morador de rua, que ele é usuário de droga, ou que enfim, tem problemas com álcool, então já teve todos os problemas em casa e acaba indo para a rua. E temos aquele morador de rua aquela pessoa que não tem onde morar, né, que de fato, às vezes, enfim, não tem acesso a políticas públicas e acaba transformando seu barraco ali na rua. E nós temos em Porto Alegre o programa Ação Rua, que algumas instituições elas acabam tendo essa vinculação, essa parceria junto à prefeitura e fazem esse trabalho de abordagem com moradores de rua, né?
Então eles vão lá, eles abordam o morador, vê se a pessoa quer tomar um banho, vê se a pessoa tem documentação, vê se a pessoa quer ter contato com a família, porque a grande maioria não quer, né? Ou às vezes a família já chegou naquele extremo do qual não consegue mais ter esse tipo de convivência. Mas é importante essa abordagem, né? É importante essa abordagem, esse trabalho do projeto, do programa Ação Rua, porque às vezes é o mínimo, mas aquele mínimo é suficiente. Então, são educadores, assistentes sociais, instituições que levam. Nós tivemos dias de frio extremo, onde nós tivemos morte de pessoas, de moradores de rua. E essa equipe do Ação Rua são as pessoas que levam as pessoas para o abrigo, levam as pessoas para o hospital, levam não, mas que chamam ali, ambulância, enfim, tudo mais, que fazem entregas de cobertores, só não fazem entrega de alimentação, né? Mas fazem entrega de cobertores para essas pessoas, para elas diminuírem o frio dessas pessoas. Então existe essa política pública, mas no meu ponto de vista ainda é pouco, né? É pouco perto de muito que ainda pode ser feito. Só para ajudar aqui no que o Rodrigo está falando... Não, o debate é livre aqui, né? Não. Também o Rodrigo pode intervir também no teu... É que o Rodrigo não me olha, eu queria que ele me olhasse. Não, mas assim, só para contextualizar tudo o que está acontecendo, Porto Alegre passou nos últimos anos um problema muito grave, né? Nós tivemos 11 mortes, né? Na Pousada Garoa, que também fazia essa assistência. Inclusive, tem ação judicial, tem investigação dentro da Câmara dos Vereadores. E é um problema que a gente vê que também, se não é os movimentos sociais, Valdir, né? Se não é o movimento comunitário, a situação seria pior, sabia? Porque hoje, na cidade de Porto Alegre, e eu até te digo que aqui em Pelotas eu não sei como funciona, isso é até uma curiosidade minha, mas lá nós temos, por exemplo, as cozinhas comunitárias, que auxiliam essas pessoas, principalmente nessa situação. Porque os albergues, eles nunca são suficientes, né? Os albergues não dão conta. Aqui tem os abrigos, mas vai quem quer também, né? Isso. E tem regras, né? Isso. Muitas vezes... E exatamente por conta dessas regras que muitos preferem ficar na rua, porque tem um morador de rua, ele tem um cachorro, ele tem o seu carrinho, tem as suas coisinhas que ele junta e acaba que não consegue levar para os abrigos. E a gente estava tendo em Porto Alegre agora uma ação por parte da prefeitura, de 5, 6 horas da manhã, eles estavam fazendo a limpa. Era polícia, guarda municipal, que eles traziam junto o DMLU e vinham desmanchando, principalmente naquela área ali da Voluntários da Pátria, próximo da rodoviária, onde tem muitos moradores, enfim, eles vinham fazendo a limpa, tirando as pessoas que estavam dormindo na rua, porque eles acabam colocando todo mundo no mesmo pacote. Então, tipo, que nem eu falei, tem todos os tipos de moradores de rua ali, pessoas com transtornos, pessoas com dependência química, alcoólica, pessoas que não têm para onde ir, que às vezes não preferem ficar com seus carrinhos, com seus cães na rua. E essas pessoas estavam sendo acordadas 5, 6 horas da manhã, onde tiravam seus carrinhos, colocavam dentro do caminhão do lixo, tiravam as poucas coisas que eles tinham, colocavam dentro do caminhão do lixo. Muitas vezes até os seus cachorros eram recolhidos. Então, imagina, uma noite de frio extremo, as pessoas, quando conseguiam pegar no sono, conseguiam dormir, elas eram acordadas e tiradas ali do seu conforto, digamos assim, né? Por conta dessa ação por parte da prefeitura. E como a gente fala, né, a população em situação de rua, muitas vezes se acha que é um outro público, né? Então a gente tenta colocar numa outra situação, né, que é meio assim de afastar. Mas, como eu te falei, essas questões das cozinhas comunitárias que ajudam bastante, que muitas delas trabalham de uma forma voluntária,
né? E façam um trabalho, porque o princípio básico dessas pessoas é comer, né? A principal coisa dessas pessoas é poder comer. O alimento é importante, né? E depois tentar ver onde é que vai dormir, onde é que vai trabalhar, e aí vem a dificuldade. Então a gente também fala de um problema social muito grave, que é, em vez de a gente ficar julgando e excluindo, a gente tem que ter essa política pública também para fazer esse tipo de mudança. A regra que existe, principalmente nessa área que o Rodrigo falou lá em Porto Alegre, é uma coisa absurda. Teve 400 policiais para fazer uma ação e a gente não viu assistência social na metade disso. Porque se tiraram, por exemplo, o trabalho das pessoas, que era o carrinho que o cara tinha. Então a gente tem um problema muito grande. Porque às vezes a gente passa na rua, vê o cara dormindo na rua, às vezes acha que aquilo é que o cara gosta, que o cara quer. É que a gente precisa criar essa política também, essa diferença. E nós temos ali eu trabalhei como educador social, trabalhei em casa de acolhimento e morei durante algum tempo ali na Cidade Baixa. Não só morei, mas eu circulava ali para a Cidade Baixa. Cara, eu encontrava muitos daqueles jovens o qual eu atendia lá na casa de acolhimento, onde eu era educador. Hoje eles moram na rua. Porque completou 18 anos, tipo, cara, se vira. Então tem muitos, eu via jovens ali que vinham de fora do estado, que, tipo, daqui a pouco lá onde ele morava, ele teve uma briga, algo com uma facção ou com a própria polícia, e ele está jurado de morte. Então eles trazem aqui para o estado, trazem aqui para Porto Alegre. Então daí o cara completa 18 anos, não tem para onde ir, vai morar na rua. Então muitos desses não tem uma política assim para conseguir de repente uma atividade, um emprego, alguma coisa para o jovem, e aí acaba pro crime indo para o crime novamente. E morar na rua, né? Isso. Morar na rua. Exatamente. A própria questão dos recicladores, né, Rodrigo? A própria questão dos recicladores é uma discussão que ela está ali aberta para oportunizar para essas pessoas. Eles fazem um trabalho para a cidade que é invisível para muita gente. São os catadores, são os caras que fazem um trabalho de saúde ambiental, digamos assim. Eles se intitulam de médicos da natureza, né? Porque eles retiram e recolhem. Só que não existe um trabalho que faça com que essas pessoas também potencializem o que elas fazem, sabe? Não tem uma situação que elas consigam fazer com que essas pessoas também melhorem as suas condições de trabalho. E isso é um desafio muito grande. Exatamente. Programa UPACAF a Comunidade, lembrando aí, né, que assumiu aí no dia 1º a nova direção do Conselho de Saúde, né, onde eu faço parte também, né. Vamos reconstruir o Conselho da Saúde, que precisa, sim, ter uma participação popular muito grande. O problema da saúde é muito grande em Pelotas e todo o Rio Grande do Sul também, né? Mais Pelotas que a gente quer da área do Conselho da Saúde. Quero cumprimentar a Bernadette, que é da Pastoral e está assumindo a coordenação do Conselho, mais os sindicatos, as entidades que representam, se for citar, são vários que estiveram apoiando aí, e vamos aí para um mandato de 2 anos aí, tentar fazer a diferença, né? Vamos reorganizar aí os conselhos locais da saúde, para que realmente a gente a gente defende o SUS. Sem o SUS, o que seria do pobre? O que seria do cidadão pelotense que não tem um plano de saúde e que precisa de uma saúde melhor? Então nós temos aí com várias ideias aí. Essa semana já se reunimos aí para tratar aí como vai funcionar. Mas eu pretendo trazer a Bernadette, que assumiu como presidente, a coordenadora do Conselho da Saúde, para a gente debater aqui também no programa
da UPACAF e a comunidade. Como é que vai ser? É uma parceria, queira ou não queira, o Conselho da Saúde ela trabalha junto com a Secretaria da Saúde. Ela não é voluntário, ela não tem salário, mas a gente está ali apontando os problemas da saúde, tentando melhorar. A gente sabe que não é fácil, a fila de espera, muitas vezes aí para um exame, temos a lista de espera muitas vezes para ser hospitalizado, o pobre vem e aqui atende quase toda a região sul, e que vem para Pelotas e que não falta de leito, que não tem, né, não tem o número suficiente. Isso é uma das brigas, né, importante aí, que a gente trava aí com o poder público, mas a gente vê com boa vontade aí o poder público de tentar resolver junto. E tem que ter diálogo. Se não tiver diálogo, tu não resolve nada. A ponta de faca não resolve nada, né? Isso eu tenho certeza que Porto Alegre também, né? Como é que funciona a saúde lá em Porto Alegre? Como é a atuação do Conselho da Saúde lá em Porto Alegre? Vocês que estão na linha de frente, né? Porque a comunidade a gente trata de tudo, não é só habitação, é saúde, né? Tem vários assuntos, várias coisas que a gente acaba se envolvendo, né? Tivemos uma conferência da cidade em Porto Alegre, né? A conferência estadual da cidade, né? E que a gente vai, no outro momento aí, vamos falar o que aconteceu aí na conferência da cidade. Bom, se for fazer uma lista aqui, que o mandato comunitário faz, eu vou dizer para ti, ó, a gente joga em todas as pontas do campo, digamos assim, todas as posições, né? A gente é versátil, sou flexível. Se perguntar para mim que posição tu joga, em todas, né? O comunitário faz isso, porque a gente lida, na realidade, com o dia a dia das pessoas. Então, as demandas que chegam vai desde a vaga na creche, que é uma bandeira que a deputada levanta, né? A gente fez até uma parceria com a própria Defensoria Pública, onde se garante a vaga na creche para as famílias, né? E é uma luta que foi e sempre foi. A própria deputada Bruna, ela era questão que ela queria a vaga na creche, ela brigou por isso quando ela estava lá com a filha nos braços, e hoje é uma bandeira que ela levanta, né? Então, passa muito por isso. Mas falando de saúde, Valdir, lá também funcionam os conselhos, né? Os conselhos lá são regionais, né, nos bairros, e se juntam. Eu quero aqui até mandar um abraço pro meu amigo Pedro Dias, que lá na Zona Norte, ele faz um trabalho incrível junto com a Mara, sua esposa, em relação ao conselho lá de saúde, lá da Zona Norte de Porto Alegre. Mas os conselhos lá são bem organizados, né? E aquela coisa, a gente vai sempre discutir, e é um debate que vai ter sempre, que é a fila e a espera, né, Valdir? A questão da demora dos exames, isso é um desafio ainda para os próprios conselhos, né? Que levam esse debate, que ouvem a população, que sabe que está acontecendo, mas eu acho que os conselhos é o grande dispositivo que se tem de luta, principalmente do comunitário, digamos assim, para que isso amenize um pouco, porque a gente sabe o quanto é dolorido uma pessoa marcar um exame para 2 anos, para daqui a 2 anos fazer o exame. Daqui a 2 anos não se sabe nem em que situação vai estar, né, dependendo do exame. Então eu acho que esse é o grande desafio dos conselhos, mas os conselhos são muito importantes e são atuantes, né? Programa UPACAF e a comunidade. Uma das coisas, aí falando em moradia, hoje que eu vejo uma falha muito grande quando eu constrói Minha Casa e Minha Vida, não ter um posto de saúde próximo. E quando tem um posto de saúde, não consegue atender a demanda, porque aumenta o número de moradores. Eu vou te dar exemplo, condomínio que aconteceu lá no Sítio Floresta. Agora está sendo feita uma reforma no posto de saúde, porque não conseguia, o número de população aumenta, e aí não consegue atender. A creche também muitas vezes não tem, a escola mais próxima também não tem. Então eu acho que tem umas falhas também na Minha Casa Minha Vida, que quando construir tem que aumentar o posto daquela região, ou
construir outra escolinha para poder atender a comunidade, né? E creche também, que é importante aí. Eu acho que esse é um dos grandes desafios também eu acho que essa conferência das cidades também tá dando essa oportunidade agora. Nós vamos para o nível estadual, né, que vai ter o debate agora no próximo final de semana, que eu acho que também passa muito por isso, né? Que quando a gente fala em cidade, não adianta a gente só pensar em construção, construir mais casas, mais prédios. Mas quando se fala, por exemplo, num projeto habitacional, tem que se pensar no transporte público daquele local, como tu falou, na creche, no saneamento básico. Hoje a gente tem alguns bairros que estão sofrendo, Valdir. E eu cito aqui Porto Alegre porque é onde a gente está no berço, né? E a gente vai para os outros locais. Mas Porto Alegre, por exemplo, existem locais que o esgoto não está dando conta porque foram construídos habitações, projetos habitacionais gigantes com 400 unidades e o esgoto não está dando conta, por exemplo. Então tem que se remanejar tudo, o saneamento básico tem que se remanejar todo, aí depende de licitação, de projeto, de aprovação. Enquanto isso não acontece, se passam 2, 3, 4, 5 anos e aquele problema está ali. Então, eu concordo contigo que também se deve pensar num projeto todo, como um todo, né? Vamos botar mais 400 unidades. Que tipo de escola que a gente precisa ter? Que tipo de posto de saúde que a gente precisa ampliar ou construir? Então, tudo isso também, o sistema de saneamento básico, como vai ser feito, em que isso vai afetar. Só que esses levantamentos não são feitos, simplesmente se constrói e depois a gente dá um jeito. Precisa-se dessa melhoria, e exatamente concordo contigo nesse dispositivo também do programa Minha Casa Minha Vida. E aí que vai causar um transtorno, porque aquela comunidade tinha X de morador, e aí aumenta aí mais 10 mil moradores ali, porque são apartamentos, são pessoas que vêm de outra região para ali e causa esse grande transtorno que é a moradia. E tu falou certo aí, né? Aqui acontece muito nos condomínios aqui da Minha Casa Minha Vida, da questão do esgoto, né? Que não foi planejado bem para... E não é só a questão do esgoto, né? Só para, desculpa te interromper. Não, aqui é um debate. Enquanto o Marcelo falava, eu pensava também, mas não é só a questão do esgoto. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, são retiradas do seu lugar de conforto, onde elas já estão acostumadas e ambientadas com aquele lugar, com aquele bairro, onde tem escola próxima, onde é próximo do seu trabalho, onde às vezes nós temos recicladores que têm os seus galpões de reciclagem ali, tem suas casas com não é a infraestrutura perfeita, mas é a infraestrutura do qual eles estão acostumados há muitos anos, que tem sua garagem, são os vizinhos próximos, e daí eles remanejam essas pessoas, tirando dali do lugar onde eles estão habituados há muitos e muitos anos, e são remanejados lá para o interior da cidade. Construir um condomínio. Mas as pessoas não estão acostumadas a morar em condomínio, viver a vida toda dentro da comunidade. Não são acostumadas a morar em condomínio. As pessoas nunca pagaram luz, nunca pagaram água, nunca pagaram condomínio, sabe? Não estão. Então precisa ter essa educação por parte da população. Não só a educação, mas também vão para lugares onde, como nós tivemos lá na Zona Norte alguns dias atrás, onde o ônibus não chegava. Que eles tinham que pegar um ônibus alimentador que ia até uma parte, depois ia até uma outra parte, que a única condução que chegava lá era a lotação. Mas que nem todos os moradores tinham condições de pagar uma lotação, de pagar o valor de uma lotação, que em Porto Alegre é R$8, sendo que o ônibus é 5, acho que é mais ou menos isso, sabe? E que R$3 é mais caro, aqui era mais barato, agora está mais caro. E que R$3 faz uma diferença assim na vida daquela família que vive da reciclagem, na vida daquela família onde o pai a mãe é empregada doméstica, onde
tem mães solos que estão à frente dessas famílias com 2, 3, 4, 5 filhos, onde muitas vezes não tem um pai, o pai está preso, enfim. Mas que faz muita diferença, sim. Que daí o posto não tem um posto de saúde próximo, que o posto de saúde é lá do outro lado, que o mercado que eles tinham ali perto não tem mais, que daí eles têm que ir num lugar às vezes até mais caro, onde fica longe do seu local de trabalho, onde fica longe a escola fica longe, e são lugares que eles não estão familiarizados. Então muda toda a cultura e toda a estrutura de moradia daquelas pessoas. Então são coisas que têm que ser pensadas. As pessoas são retiradas dos seus lugares, são retiradas de suas casas. Vamos dar um conforto melhor e maior. Não. As pessoas estão sendo retiradas e são obrigadas a se readaptar, a se reorganizar, tanto financeiramente quanto com relação ao lugar, à habitação. Eu queria falar sobre também os nossos desafios, Valdir. Nós, como lideranças... Temos, acho, 4 minutos, né, Berinha? Não, vou ser bem breve. O tempo passa. Mas até para encerrar também, mais uma coisa que eu digo assim, que é a nossa visão como líder comunitário, como pessoas que trabalham com o comunitário, que estão sempre nessa linha de frente, Valdir. Nós temos um desafio também, que é organizar essas famílias, organizar essas comunidades, para também ela saber como é que se faz a luta. Eu acho que hoje também, além da gente brigar por política pública, a gente também tem que multiplicar os nossos líderes, que é lideranças como a gente tinha e temos ainda referências, e volto aqui a dizer, Pedro Dias, Adão Palma, Valdir, que fazem a luta já há muito tempo, né? Eu me considero novo, com todo respeito, né? Mas assim, eu acho que o grande desafio nosso também é preparar as nossas comunidades para essas lutas, para eles entenderem como se faz a luta, porque a organização, a gente consegue fazer uma luta melhor, que é para entender que não só precisa se construir e ir para lá, a gente precisa também brigar por muitas outras coisas, e organizando essas comunidades, que é um dos nossos trabalhos também, um dos nossos desafios, é fazer com que a luta seja melhor. E para finalizar, o nosso mandato, desde o mandato da vereadora Bruna Rodrigues, que hoje é deputada, e a pasta que eu sigo, que é da moradia, a gente trabalhou em 23 ocupações que estavam com ameaça de reintegração de posse. Dessas 23, até hoje nenhuma delas nós tivemos que desocupar os locais. Então nós temos 100% de aproveitamento. Rodrigo, só para te despedir aí, porque o tempo já está encerrando. Eu acho que muito dentro do que o Marcelo trouxe, né, essa continuação, as pessoas precisam entender que a política é importante. Eu não estou falando nem política partidária, mas a participação das pessoas. Participação popular é importante. É importantíssimo na questão do esgoto, na questão da rua, na questão da luta pelos direitos. Porque quando as pessoas falam que eu não quero saber de política, que a política não é para mim, mas hoje a gente fala política toda hora, queira ou não queira, a gente está fazendo política. A política é tudo, desde o pão, do leite, do arroz, do gás, tudo isso é política. E as pessoas precisam entender que elas precisam lutar pelo seu direito dentro da política, e a gente precisa ocupar esses espaços. Estar dentro desses espaços de decisões, para que amanhã ou depois eles não cheguem e decidam por nós. Então, a gente teria, eu acho, mais tempo até, mas o programa é 55 minutos, né? E a gente fica por aqui no próximo sábado. Em outra oportunidade nós vamos debater mais. Aqui é da comunidade, a gente traz lideranças para o pessoal também tá para aí do trabalho comunitário e o trabalho social que se faz. Ficamos por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade.